Cancelaram a alegria, Rodrigão. Acabei de assistir esse vídeo, você também assistiu. Pô, um monte de momento feliz, bacana, festas, aglomeração, carnaval, festa de Natal em família. Cancelaram a alegria e agora? Você tá se sentindo assim? Você acha que cancelaram a tua alegria também ou não? Eu quero convidar você para esse bate-papo aqui que vai ser muito divertido, mas também, assim, de muita informação relevante, Rodrigo. Porque tem gente que tá se sentindo assim, pô, o que eu vou fazer? Da onde vem a minha fonte de alegria agora? Tava esperando e fazendo planos agora para esse ano, para esse carnaval, para o feriado. Como é que vai ser? Cancelaram minha alegria. Aliás, Rodrigo, acho que essa palavra tá muito na moda, né? Cancelaram. Eu tenho visto assim, você já deve ter visto também, cancelaram o fulano, o jogador, cometeu uma besteira e tá todo mundo cancelando ele. Parece que tá na moda isso, né, Rodrigo? É importante a gente falar disso? Sim, cara. Apesar de ter esse movimento de cancelamento de pessoas aí, né, virtualmente, a gente hoje vai falar sobre essa sensação que você falou. Né? A gente está aí há pouquíssimo tempo do carnaval, né? A gente, aqui no Paraná, acabou, as notícias estão correndo aí de que o feriado facultativo já foi cancelado, né? Sim. Também. Então já não é só mais a festa, né? A gente está aí correndo o risco de não ter aquele feriado, aquele descanso, aquela viagem tradicional que você ia fazer talvez para casa de alguém ou para casa da praia. E a gente vem vivendo essa realidade há algum tempo, né? Durante o ano, que na verdade ficou tá evidente agora, tá na cara agora, mas acontece na vida. A vida da gente é repleta dessas eventualidades que, vez por outra, parecem cancelar esses momentos de alegria ou de felicidade que a gente tem, né? Então a gente vai caminhar um pouquinho falando sobre isso esse mês. Na semana passada a gente falou um pouquinho, né? O Alisson estava aqui contigo e falou um pouquinho de cooperação. Recuperar a alegria com cooperação em Cristo. A ideia é essa, né? Se a gente acha que cancelaram a alegria, a ideia é dizer que não. Dá para ter alegria sim. Inclusive dá para recuperar de várias formas, né, Rodrigo? E a gente está falando exatamente isso esse mês. Então, fica aqui que a gente vai falar hoje sobre... Até quero propor para você o seguinte, Rodrigo. A gente falou sobre cooperação. Recuperando a alegria e cooperação. Mas a gente está sendo visto o tempo todo. Inspirar, conduzir outros, recuperar a alegria, inspirando ou influenciando em Cristo. Há satisfação nisso? Você acha que dá para falar disso ou não? Eu acho que dá, cara. Eu acho que dá sim. A realidade é que é bacana o assunto porque isso acontece o tempo todo. Né? A gente ou influencia ou é influenciado. Aí falando também de moda, né? Tem agora a moda, a expressão, né, dos influenciadores digitais, né? Verdade. E eu acho que não é isso, não é esse tipo de influência, né, que talvez a gente exerça. Porque não parece tão natural isso, né? Exatamente, e muito menos é comum para as pessoas. Né? As pessoas dificilmente vão se imaginar num canal do YouTube se tornando um digital influencer aí, né? Mas isso acontece. Né? A gente influencia uns aos outros, né? Tem um escritor norte-americano que fala sobre isso, né? A gente é a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. Então, assim, é isso. Eu vou parecer um pouco essas pessoas, é óbvio, Vini, assim, a gente isso não é nem de longe uma maneira de escapar das responsabilidades. Não. Assim, eu sou responsável pela minha vida, eu sou responsável os rumos que a minha vida toma não são responsabilidade minha, né? Então, poxa, eu tô aqui, sou influenciado por essas pessoas, por esse meio, por isso eu fui, não é disso que a gente está falando, mas somos responsáveis, mas a realidade é que existe sim algum nível de influência entre mim e você. A gente está sendo observado. Exatamente. Está rolando já. Nos influenciamos e nos inspiramos uns aos outros, né? Tá, você está me falando então que isso já acontece. A gente está o tempo todo influenciando. Sim. Seja para o bem, seja para o mal. Exatamente. Mas qual que é a real importância disso, Rodrigo? Vamos pensar já que a gente está falando de pessoas próximas. Tá. Né? Vamos pensar nas pessoas mais próximas da gente. Né? E aí me vem à memória o exemplo de um cara, um youtuber, né? E ele há um tempo atrás, ele recebeu um monte de crítica porque ele
ele faz vídeo pra galera, assim, infanto-juvenil, né? Então é um pessoal ali pré-adolescente, adolescente e tal. E ele xingava, ou xinga bastante nos vídeos, né? Fala alguns palavrões no vídeo e ele começou a receber algumas críticas sobre isso, falar da influência disso, do que ele fazia com as crianças e tudo mais. E em algum momento ele respondeu a isso. Ele falou assim, olha, eu não sei a média dos vídeos dele, mas aí eu vou botar aqui no nosso exemplo, eu faço um vídeo por dia de 10 minutos, 2 vídeos por dia de 10 minutos. Então eu passo para o seu filho 20 minutos no máximo, né? E se o fato de eu falar alguns palavrões aqui influencia o seu filho a falar alguns palavrões, o problema não sou eu falar palavrões nos vídeos. O problema é você, o pai está ausente dessa relação com o filho. Entendi. Então assim, cara, por mais que eu discorde, a relação, assim, eu não concordo com a postura de falar palavrões num vídeo para crianças, mas, Vinícius, é fato. A resposta dele dá algum nível de realidade pra gente. Os pais têm grandes influências na vida dos filhos, né? E se eles não fizerem isso, se eles não perceberem que a influência deles é importante, outras pessoas influenciarão as nossas crianças, os nossos filhos. Essa é a realidade. Esse vácuo não vai ficar vazio. Alguém vai preencher aquele lugar. Essa é a verdade, né, cara? E aí, além disso, Vini, a gente olhando aí mais pro mundo, né? Cara, eu conheço, assim, a gente conhece vários tipos de pessoas, né? Então, a gente olha para um tipo de pessoa, um cara muito visionário, sonhadorzão, cheio de ideia na cabeça, vive com o pé para fora do chão, né? E esse cara, normalmente, ele é tido por nós como alguém que influencia outras pessoas, né? E é verdade, normalmente essa galera visionária, sonha pra caramba, chama os outros, tem essa coisa de empurrar, de chamar, de angariar a gente para estar junto dela. Isso é verdade. Mas existe um outro tipo de pessoa que é aquela galera mais pé no chão, né? A gente olha para esses dois tipos de gente, cara, e fala assim, um influenciando o outro a benefícios fantásticos. Quando o visionário se aproxima de alguém mais pé no chão, ele é trazido, os sonhos dele não são cancelados, mas eles são trazidos para mais próximo da razoabilidade. Ele continua sonhando, mas ele vem para mais próximo da realidade, para não ser uma loucura muito distante do que é possível. Também o cara que é mais pé no chão, mais devagar, toma decisões com mais cuidado, esse cara é chamado a influenciar. Olha o que acontece. O mundo é assim, né, cara? Assim, não é à toa, Vinícius, que nas formaturas, né, de crianças, por exemplo, né, você tem filhos, e você já deve ter recebido aí na formatura da sua filhinha, de uma série para outra, os parabéns. Sim. Né? Porque são as alegrias que existem aí de ter participado desse processo com a sua filha, entendeu? Ter influenciado nesse processo com ela. Não é você que está se formando, mas você também está sendo parabenizado. Os professores também estão sendo parabenizados, porque participaram desse processo, influenciando, inspirando. Então, a importância dessa realidade de influenciar outras pessoas é enorme mesmo. A gente está o tempo todo, então, mesmo que inconscientemente, sendo influenciado por alguém, né? E também, sem perceber, a gente está deixando um legado, está influenciando alguém. Exatamente. Né? Ô, Rodrigo, semana passada eu assisti aqui a mensagem de vocês, Paulo estava preso, né? Se você não assistiu, volta no último vídeo e assiste lá. Paulo estava na cadeia, estava preso, é isso? Quando ele escreveu uma carta aí, que eu acho que é a igreja de Filipos, né? Teoricamente cancelaram a alegria dele. Mas você falou que não, que ele estava super feliz, porque ele estava falando com aquela comunidade, com aquela igreja. A gente está falando aí de uma forma de inspirar muito ampla. Né? A gente está muito longe. Assim. Tem como a gente filtrar um pouco e dizer para quem está ouvindo a gente o seguinte, não cancelaram a sua alegria. Existe satisfação, existe alegria. Você vai recuperar essa alegria se você levar essa pessoa ou influenciar essa pessoa para Cristo. Tem como a gente falar disso? Alguma história na Bíblia ou um exemplo que você pode dar para a gente de recuperar a alegria influenciando ou inspirando a Cristo? Sim, Vini, tem sim. Cara, eu acabei de falar sobre a formatura, os pais participando de formatura de crianças, né?
E não sei se você já viu o sorrisão que tem na cara dos pais, no rosto dos pais, quando vem os filhos formando lá. Não são eles que estão se formando, são seus filhos. Mas existe uma alegria ali. Satisfação, exatamente. E isso, cara, essa satisfação ela é construída com dificuldades. Há dificuldades, há tristezas nesse processo inteiro até que os filhos se formem, né? Contudo, a alegria expressa ali no sorriso é como diz o Mário Sérgio Cortella, né? Ele fala o seguinte: a alegria de influenciar outras pessoas para que elas sejam a melhor versão de si. Então, isso que acontece nesse exemplo dos pais, a gente consegue ver na carta aos Filipenses, que a gente vai continuar usando esse mês para falar. E a gente vai usar hoje no capítulo 1, do verso 12 ao verso 18. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram até têm contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Cara, que massa, hein, cara? Então, Vini, como você falou antes, Paulo está preso, né, cara? A gente tem o pregador em cadeias aí, né? E a gente, olhando para o texto, olhando para como Paulo está, nem de longe isso fazia parte dos planos dele para a primeira viagem dele a Roma, né? O que Paulo pretendia era talvez falar em anfiteatros para as pessoas, ou visitar as igrejas que tinha lá em Roma, falar com as pessoas, estar sabe, um acesso, uma conexão com mais pessoas, né? Acontece que ele está... O plano deu errado. Exatamente, e ele está, cara, no que a gente chama hoje de prisão domiciliar, mas um bocadinho diferente das prisões domiciliares que a gente vê por aí, dos políticos ou dos presos mais famosos, né, que vão para grandes mansões ou apartamentos com piscina. Não. Ele está numa casa, preso, mas 24 horas por dia ele está algemado a alguém. Uma algema, e alguns estudiosos dizem que tinha 45 centímetros a corrente que o prendia a outra pessoa. Um guarda dessa guarda pretoriana, né? O que parece né, o que você falou, os planos de Paulo deram errado, né? O que ele fala no versículo 12 expõe para a gente uma outra perspectiva de Paulo sobre o que está acontecendo. Diz o seguinte: quero ainda que os irmãos saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso no Evangelho. Não se trata dos planos darem certo. Não se trata nem da nossa vida dar certo, ou a gente está para influenciar outras pessoas em Cristo, para fazer Cristo conhecido de outras pessoas, né? E ser beneficiado dessa realidade também, dessa caminhada com Ele e com outras pessoas. Não se trata de a vida estar certinha. Sabe aquela coisa de, poxa, eu não posso nem me aproximar de Cristo porque eu estou com a vida toda encrencada, vou acertar a vida. Já ouvi muito isso. Para depois chegar perto? Não é isso. O convite de Cristo não é esse. E, sobretudo, o convite de Cristo também não quando Ele chama a gente para essa caminhada de fazê-lo conhecido, influenciar outras pessoas, inspirar outras pessoas. Como que está acontecendo aqui com Paulo? Olha que loucura. Ele está preso e o que ele percebe o Evangelho está progredindo. O Evangelho está caminhando, apesar de os planos não terem dado certo. Porque não se trata de planos darem certo, se trata de Cristo. E aí, cara, a gente continua e Paulo começa a falar, veja só, do benefício de estar preso. Dos benefícios que há de estar preso. No verso 13... Ele podia estar reclamando, mas ele está mostrando o lado bom disso. Exatamente, cara. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Ele tirou a paz daquela galera e foi preso.
Ele estava incomodando com o evangelho, é isso? Exatamente. Ele foi preso. Ele foi preso em outra cidade, né? E agora continua fazendo o que motivou a prisão dele. Pregar o evangelho. O louco é que, apesar dos planos dele, é bem que a sua sacada foi fantástica. Ele esperava falar para um monte de gente. E aí ele chega ali e está agarrado com um cara. E aí ele olha e começa a falar para esses caras. Né? O turno era de 6 horas. Né? Então, pelo menos 4 soldados dessa guarda aqui, chamada pretoriana, passavam por Paulo e todo dia ouviam o evangelho. Né? O interessante é que essa guarda pretoriana aí é a guarda pessoal do imperador. Então, eles tinham acesso à casa de César. Né? Os da casa de César ouviram falar do evangelho pregado, conversado. A conversa de Paulo naquela casa ressoava lá na casa do imperador. Cara, se ele não fosse preso, ninguém ouviu o evangelho. Ou talvez ele não tivesse esse acesso àquela casa. Que massa. Veja que fantástico isso, cara. No final da carta aos Filipenses, ele diz assim, olha, os cristãos, ele vai falando, ó, os de tal lugar saúdam vocês, os cristãos da casa de César o saúdam. Que legal. Né? Houve um alcance muito maneiro que talvez se ele estivesse na cidade com essa liberdade, ele não teria. Ele continua falando, e aí também uma pá de loucura para a nossa cabeça, no verso 14, que os cristãos, as pessoas da cidade, da igreja, né, das comunidades ali da cidade, elas estão falando a palavra com mais coragem, porque estão sendo inspiradas no Senhor, estimuladas no Senhor através das algemas dele. Cara, eu olho para esses 2 versos, né, e vejo essas pessoas sendo estimuladas. Paulo foi preso por pregar o evangelho, fazia isso enquanto pregava o evangelho, e pessoas estão fazendo isso apesar do risco de pregar o evangelho. Né? Eu percebo o seguinte, Vini, uma das coisas que eu percebo é a seguinte: a gente não tem noção do alcance que tem quando a gente fala de Cristo, quando a gente influencia, e aí, para além de falar de Cristo, né, influenciar outras pessoas em Cristo, também viver com elas, estimulá-las e ser estimulado por elas a viver essa vida em Cristo, né? E a gente não tem noção do alcance que isso pode ter. E se alguém talvez falasse para Paulo, mano, se você está preso lá e agora isso tudo vai acontecer. Não, peraí, um preso tem menos voz, tem menos relevância, a fala dele fica descredibilizada diante de outras pessoas. Como fará com que outros preguem o evangelho ou falem com mais coragem, né, estando presos justamente por isso, né? É difícil para a gente perceber o alcance que tem. Você deve ter ouvido falar já de um cara chamado Spurgeon. Sim. Ele é um pregador bem conhecido, né? E ele foi um pregador bem conhecido, e ele fala um bocadinho quando ele fala um bocadinho da conversão dele, é muito interessante. Ele percebeu que ele cresceu ouvindo sobre Cristo, sobre salvação, mas em algum momento percebeu, cara, eu preciso ser salvo, eu preciso de salvação, né? E aí ele decidiu visitar os lugares da cidade dele, os lugares de adoração, é o que está descrito no texto lá, né? E aí num dia estava nevando demais, ele tentando prosseguir para um lugar que ele iria naquela tarde, ele decidiu não ir por causa do vento, da nevasca, desceu a rua e aí encontrou um pouco mais abaixo, a rua que ele conseguiu descer, uma igreja muito pequena. Tinha ali 12 a 15 pessoas, como ele descreve, e o pastor também não tinha ido ao culto, e aí ele até pensou que o cara deve estar enterrado na neve, né? E aí quem se levanta para pregar é um homem que ele descreve como assim, aparentemente não era o qualificado para falar a mensagem ali, né? A gente está falando do púlpito, né? De pregar, daquele momento da pregação, né? E aquele homem abriu um texto fantástico, diz assim, olhai para mim e sede salvos. E ele explanou, falou sobre isso, né? Quem conhece um pouquinho do Spurgeon sabe do quão inteligente ele é, do quão sagaz ele é. A coisa fantástica é que assim, o poder que estava acontecendo ali, a mágica que estava acontecendo ali, independia da eloquência do cara.
Entendi. Dependia da palavra e do Deus da palavra. Dependia do Evangelho e do Cristo do Evangelho. O fantástico é que nem aquele cara que estava pregando, nem a igreja que, com 12 pessoas ali reunidas, tinha a mínima noção de que quem estava ali e quem estava sendo encontrado por Deus naquela noite era Spurgeon. E quem Spurgeon se tornaria alguns anos depois, né? Ele prega o seu primeiro sermão, Spurgeon, 1 ano depois de sua conversão, né? E se torna o pregador que nós conhecemos, né? A gente não tem a mínima possibilidade de, quando está fazendo isso, imaginar para onde vai, né? Essa coisa toda. Cara, Paulo, os próximos versos, eles falam de algumas dificuldades que Paulo enfrenta, né? Além das que ele já está lidando, né? O verso 15, 16 e 17 fala que algumas pessoas, como a gente leu, começaram a pregar o evangelho, mas por interesse pessoal, por inveja de Paulo. Ele exercia uma influência muito legal, as pessoas souberam que ele estava ali, alguns até iam à casa dele ouvi-lo falar, e isso gerou essa angústia em alguns caras que passaram a pregar o evangelho. Paulo descreve assim, eles pregavam de fato o evangelho, mas por uma motivação errada. E ele descreve que algumas outras pessoas pregavam por amor, eram motivados por amor. Né? O doido para mim é olhar para o verso 18 e como Paulo responde a tudo isso. Né? Ele começa no verso 18 dizendo o seguinte: mas que importa? Vini, assim, a gente tem um homem injustamente preso, cerceado da liberdade ao máximo, porque 24 horas por dia estava com alguém amarrado ali, com os planos cancelados, atrapalhados, e o Paulo enfrentando agora mais essa dificuldade, que é algumas pessoas estarem falando dele, falando mal dele, né? Lidando inadequadamente ali com quem ele era. Cara, ele responde, mas tá tudo bem, tá tranquilo. O que importa é que o evangelho está sendo pregado. O que importa é o que... E aí, cara, ele continua, né? Uma vez que Cristo está sendo pregado, ele está sendo anunciado, seja por sinceridade, seja por interesse pessoal, eu estou alegre, eu estou tranquilo. Eu olho para essa resposta e falo assim, como dar essa resposta? O que motivou esse cara a dar essa resposta? E a gente encontra solução para isso nos versos 19, 20 e 21, que eu queria muito ler agora, para a gente encerrar. Porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Cristo, isto resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. O centro de tudo é esse último verso. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro, Vini. O que a gente tem aqui é um cara que ardia por fazer Cristo conhecido. Desde o começo dos versos que a gente leu, tudo passa por fazer Cristo conhecido. Fazer Cristo conhecido. E ele só é capaz de, por exemplo... ao invés de olhar para as impossibilidades de pregar para um monte de gente, olhar e falar assim, cara, eu tenho 4 pessoas para pregar. 4 pessoas ouvirão sobre mim. Eu estou preso, mas outras pessoas, somente Cristo ressignifica o cancelamento dos nossos planos e faz com que isso realmente influencie outras pessoas. E o mais maneiro, cara, é que Cristo quem faz isso. Mas ele usa a resposta de Paulo às realidades. Né? A forma como Paulo respondeu à sua prisão, continuando pregando o evangelho, percebendo a alegria nessas realidades, fez com que outras pessoas da cidade pregassem o evangelho também. Decidissem, percebessem a importância, a alegria de pregar o evangelho, de influenciar, inspirar outras pessoas em Cristo. Isso tudo, cara, só acontece quando Cristo é pra gente a vida e quando ele é lucro, quando a morte é lucro. Porque a gente vai encontrar com ele. Tem um escritor que diz o seguinte, cara, a gente só está preparado para viver quando a gente está pronto para morrer.
né? Essa realidade só acontece de um Paulo que responde a partir do verso 19, 20, 21, né? Que ao invés de pedir, cheio dessas dificuldades, pedir por suas próprias dificuldades, com o coração ardendo, porque conheceu esse cara do verso 21, porque vive a vida com esse cara do verso 21, ele não pede por ele, mas ele pede para ter ousadia, para quando falar desse cara, falar bem, pregar o evangelho com alegria, com um coração ardendo. Esse mesmo Paulo que preso, os versos continuam, ele consegue ter ardente expectativa nessa caminhada dele ainda preso. É o mesmo Paulo que, independe se preso, se morto ou se vivo, ele sabe que Cristo vai ser glorificado. Isso tudo acontece, só acontece quando a gente tem um encontro com esse Cristo do verso 21. Né? É por isso que, no final das contas, influenciar outros em Cristo é importante. Irmão, porque se trata de eternidade. É disso que se trata. Influenciar os nossos filhos em Cristo se trata da eternidade deles. Influenciar os nossos amigos e familiares em Cristo se trata da eternidade deles. Tem um autor muito legal chamado Henry Nouwen, que ao perceber isso, ele escreveu uma frase muito bacana que eu quero ler para a gente aqui. Agora sei, diz o Henry Nouwen, o que ele percebeu é a importância de fazer Cristo conhecido. E para onde isso aponta nas pessoas. Ele diz o seguinte, agora sei que tenho que falar de eternidade ao tempo, da alegria duradoura às realidades passageiras da nossa curta existência nesse mundo, da morada do amor às moradas do medo, da morada de Deus às habitações dos seres humanos. Quando eu li esse trem, pensando no que a gente está falando, eu olhei e falei assim, cara, a gente é exatamente isso. Não se trata, quando eu falo de que não se trata somente do que há depois da nossa morte ou da fantástica esperança na vida de Cristo. Se trata de experimentar a eternidade agora, de falar de alegria duradoura e viver com outros essa alegria duradoura. Então sim, se trata de fazer Cristo conhecido, mas de caminhar com outra pessoa e junto com essa pessoa, na direção de Cristo, e experimentar essas realidades que são parte da eternidade. Experimentar paz onde ainda há angústia, caminhando nessa direção. Falar da morada do amor à morada do medo e viver essa realidade. É nisso que reside, irmão, a importância, a relevância e a alegria mesmo de influenciar, inspirar outras pessoas em Cristo. Cara, tem, eu acho que uma fala de Jesus, eu não lembro em qual dos livros, dos evangelhos, que ele conta que quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. É isso? Que tem festa no céu, cara, quando alguém se encontra com Cristo, se arrepende, né? E tem uma nova vida. O meu desejo para quem está assistindo aí, em primeiro lugar, Rodrigo, que se encontre com Cristo, né? Que experimente desse novo nascimento que a gente tanto fala, que Cristo promete e chama a gente para esse novo nascimento. E depois disso, depois de ser profundamente amado e perdoado, que tenha a sua vida a ponto de falar isso, olha, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. E sendo assim, influencie os filhos, a família, os amigos, para experimentar isso, para que todo mundo tenha festa e que não cancele a alegria. Amém. É isso. Show de bola. É impossível cancelar essa alegria. Não tem como. Com certeza. Vamos orar, Rodrigão? Vamos Bora sim. lá. Deus, a gente quer louvar o Senhor, de verdade. A gente quer te agradecer, primeiro porque o Senhor colocou alguém, coloca pessoas na vida de outras pessoas para apresentarem essa realidade de Cristo. A gente quer te louvar por isso, Pai. A gente quer pedir ao Senhor também e falar para o Senhor que das dificuldades da gente em viver isso, em experimentar essa alegria, talvez passe, Senhor, pelo fato de que a gente precisa demais conhecer o Senhor. A gente precisa demais conhecer o Senhor, Deus. De verdade, se há um pedido nessa noite aqui, se há uma
uma lição final desse texto que a gente leu, de como o coração de Paulo ardia, esse coração ardia porque ele conhecia o Senhor. Então, amado Deus, deixa a gente conhecer o Senhor, se apresenta para a galera que está em casa, se apresenta para a gente, e deixa o nosso coração, faz com que o nosso coração arda, mesmo jeito que ardia o de Paulo aqui, fazer com que o seu Filho Senhor seja conhecido. É o que a gente pede, a gente agradece e louva o Senhor demais, mesmo, porque em última análise é o Senhor que está caminhando e chamando gente para viver com o Senhor. Obrigado, Deus. Seja louvado, em nome do seu Filho Jesus Cristo a gente ora. Amém. Amém. Gente, não deixa a alegria cancelar, não. Há satisfação e é muito para celebrar a vida, né? Vamos que vamos, Deus te abençoe e semana que vem a gente tá junto. Beijo grande.